mais uma quinta-feira trazendo assuntos da psicologia e hoje, falar de inteligência emocional. Um tema tão importante que dentro do nosso dia a dia, se faltar a inteligência emocional, desanda muita coisa na nossa vida. Relacionamentos, principalmente. Chegar em objetivos que você quer, sonhos, metas. E sejam todos bem-vindos à live. Para mim sempre é uma alegria, Hoje a gente vai tocar em pontos cruciais, em pontos chaves da inteligência emocional. Eu costumo falar o que é inteligência emocional. Mas antes de eu estar falando sobre isso, vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e o Instagram também vai entender que é um conteúdo de relevância. Eu criei esse momento para compartilhar conhecimento, transbordar na vida de vocês. E no momento que vocês estão aqui compartilhando também a visão de vocês, aprendizados, vocês transbordam na minha vida também. Então curte essa live, E antes de começar de fato, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, coach integral sistêmico, formado pela Febracis, Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, sou analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Baseado em todos esses conhecimentos, eu trago essa live e volto à pergunta: o que é inteligência emocional? Você que está assistindo, na sua percepção, na sua concepção, o que é inteligência emocional para você? A partir dessa pergunta, eu tenho uma visão sobre isso. Inteligência emocional é a sua capacidade de se conectar com as emoções certas da situação e você tirar o melhor de si. Então, essa relação com você mesmo. Também é a forma de você se conectar com as suas emoções certas para a situação e tirar o melhor das outras pessoas, A parte social, relacionamento com as pessoas. Da mesma forma, você vai se conectar com as emoções certas e adequadas para aquela situação e tirar o melhor das outras pessoas. Então, vamos ao tema central dessa noite. O tema central para que a gente possa entender partes dessa inteligência emocional são os 4 componentes da inteligência emocional. E quais são esses quatro componentes? Primeiro, autoconsciência. Segundo, autogestão. Terceiro, empatia. E quarto, habilidade social. Todos esses elementos, todos esses componentes são fundamentais para o desenvolvimento da liderança. Vocês vão entender que a liderança, eu não estou falando só da liderança, Alguém é líder de um grupo, de uma equipe, não é só isso. Liderança tem a ver também com você, essa relação com você. E aí eu vou me aprofundar aqui, vocês vão entender que a questão, o poder de você liderar a si mesmo, antes de liderar qualquer pessoa,
é fundamental. E aí eu vou começar pela autoconsciência, né? Por exemplo, ninguém consegue liderar ninguém se você não se lidera primeiro. A pessoa que não tiver o comando de si mesmo, ela não está sendo líder. Ela não tem um poder de liderança. Você tem que ter uma autoconsciência muito bem desenvolvida, senão você não vai liderar ninguém. A autoconsciência é muito importante e o autoconhecimento é essencial para muitas coisas, muitos pontos da sua vida. A gente precisa conhecer as nossas emoções, as nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas necessidades, os nossos impulsos, nosso estilo, e temos que entender o que nos motiva e o que nos anima também no nosso dia a dia. Não só para sermos mais produtivos, como também evitar que as pessoas, olha, seja bem-vinda, nos manipulem. Então, quando você consegue fazer isso, né, o aspecto importante da autoconsciência, tudo vai partir daí, autoconsciência. E eu vou tocar um ponto nessa noite que é fundamental dentro da inteligência emocional. Se você tem uma clareza nesse aspecto, você precisa saber quem você quer ser. Você precisa saber quem você quer ser. Quais são os seus objetivos imediatos? Quais são os seus objetivos de médio e longo prazo? Um líder sempre vai saber disso. Os seus objetivos imediatos e os seus objetivos de médio e longo prazo. Um dos efeitos colaterais e ter alto índice de autoconsciência é que você vai se tornar mais receptivo às sugestões, Marta, seja bem-vinda, às sugestões e às ideias das outras pessoas. Isso é um efeito colateral do alto índice de autoconsciência. Porque se você, dessa forma, você não vai se sentir ameaçada por elas. E eu sei que eu sou, né? Eu sei que eu sou capaz, e eu sei também que me faz falta. Então, dentro disso, né, você consegue administrar isso. Nesse ponto, você consegue absorver as informações das pessoas e de terceiros. Quando você segue essa trilha da autoconsciência, você sabe quem você é, ou quem você quer se tornar, e esses objetivos de imediatos e objetivos de médio e longo prazo. E também você acaba aceitando as críticas construtivas. Eu estou usando esse termo, Denilson, seja bem-vindo. Eu estou usando esse termo crítica construtiva, mas eu particularmente eu não concordo muito. Você que está na live, o que é que você acha desse termo? Crítica construtiva. Alguns especialistas vão falar que
a crítica construtiva é importante para o crescimento. Eu parto do ponto que crítica é crítica. Tem um termo, né, dentro das 6 leis da autorresponsabilidade que fala o seguinte: se for para criticar, cale-se. É melhor você direcionar como deve ser, né, do que criticar. Então, assim, eu tô trazendo esse termo crítica construtiva para que a gente debata sobre isso. E assim, serve de ilustração, alguns especialistas vão usar, eu particularmente não gosto muito desse termo. O que vai ajudar demais, né? Jai, seja bem-vinda. Na evolução. Eu usaria, em vez de crítica construtiva, eu colocaria sugestões, orientações. O Denício está perguntando: quando se dá um feedback e uma crítica? Se existe, né, se está acontecendo algo que você, como pessoa, acha que é errado, né, vamos pensar em dois pontos aí. Pode ser algo no trabalho, né, existe uma série de obrigações, e existe no nosso dia a dia. Então, se você, né, na sua visão, você tem uma lógica de como deve ser feito tal coisa. Então, eu posso virar para a pessoa e falar o seguinte, perguntar: fulano, você já pensou em fazer dessa forma, assim, assim, assim? Talvez você tenha um resultado melhor. E nessa live, viu, Denilson, você vai entender que eu posso falar a mesma coisa de várias formas. Eu posso falar de uma forma agressiva. Eu posso falar de uma forma que, em algum momento, essa forma de falar pode aumentar a resistência e a defesa da outra pessoa. Por que eu digo isso? Às vezes nós somos muito reativos. Isso dependendo da história de cada um. Então, a minha tendência é reagir. Então, dependendo da forma que é dita certas coisas, eu posso reagir. E o reagir entra na emoção. Então, basicamente, né, seria, né, ô fulano, dar sugestão. Fulano, você já pensou em tal coisa, assim, assim, assim? Talvez você tenha mais resultados. Então, é uma forma de pensar também. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Denilson, mas dependendo da pessoa, pode ser uma abordagem mais adequada. Então, para grandes líderes inteligentes, que têm autoestima e são bem resolvidos, eles não têm problema em pegar ideias de alguém ou opinião de alguém. E a partir disso, ele vai transformar aquilo, né, em algum benefício próprio, seja da empresa que ele está dirigindo ou da situação que ele está. Bacana, Denilson. Quem tiver alguma posição, uma visão, dúvidas, pode falar aqui, né? Esse assunto é muito pertinente ao nosso dia a dia, tanto na parte do ambiente de trabalho, como também na parte pessoal. Eu falei do primeiro item, primeiro componente da inteligência emocional. Então, é a autoconsciência. A gente precisa ter consciência. O segundo componente é a autogestão. Imagine você
um trem desgovernado, que aí não tem uma gestão, lidando com muitas situações e com pessoas. Isso nunca vai dar certo. Então, esse segundo componente, a gente precisa ter autogestão. Em outras palavras, é você controlar-se. Eu não estou dizendo para você se anular. Não é isso. O controlar-se não é se anular. Mas eu recomendo a você que você controle as suas emoções, conte até 10, se for preciso, e depois você vai buscar a melhor opção para cada situação que você enfrentar. Então, se for preciso parar, contar até 10, respirar fundo, faça isso. Porque quando você faz essa quebra, né? Conta ou respira, você quebra o fluxo daquele impulso. Até se for preciso, dá uma volta. Dependendo da situação. Às vezes é em casa, com a esposa, com o marido, com o irmão, com a mãe, com o pai, no trabalho. Aí você fala assim, fulano, me dê um tempinho aqui, antes de resolver isso aqui, né? Vou ali e a gente resolve isso. É o tempo de esfriar a cabeça, os impulsos, as emoções, e você voltar depois e resolver aquela questão. Então, pessoas estão no controle. E aí, em relação a sentimentos, a impulsos, então isso gera uma confiança no ambiente. Então, se você consegue ter esse controle das emoções, isso acaba favorecendo o ambiente que você está. Ele se torna mais harmonioso, mais confiante, ou seja, as pessoas vão acabar confiando uma nas outras ali, porque o ambiente é bom. E isso é bom para a produtividade, tanto na questão do trabalho como da parte pessoal. O que eu falar aqui, vocês vão pegar em esses dois ambientes, tanto na parte profissional como na parte pessoal. Denilson está falando, eu tenho 40 colaboradores, tento lidar com eles com o maior feito, mas hoje questionei uma vendedora, ela não gostou e reagiu. Entendi. Assim, quando eu falo o que for depender de você, né, Denilson? Que é a autorresponsabilidade. Se você fizer uma reflexão da sua parte, existem as duas partes. Se você conseguir identificar em você como um líder o que você fez ou deixou de fazer ali e puder melhorar, ótimo. E aí você perceber também a outra pessoa, né, perceber da parte dela o que de fato ela não gostou. E aí ver, né, saber lidar nesse ponto. E realmente o líder, ele precisa ter esse aspecto, né? Autogestão, autoconsciência e outros aspectos também que eu vou falar aqui que é bem interessante. Porque a gente está lidando com pessoas, né, Denilson? Existe uma coisa, eu não sei se você já ouviu falar, sobre os 4 perfis, né? Talvez isso também te ajude a entender que cada pessoa vai reagir de uma forma. Tem a pessoa que é o dominante, o influente, o conforme e tem o estável. Eu vou falar só rapidamente, né, desse ponto para você entender aqui. Não vou me aprofundar, mas eu acho que é interessante você pegar esse ponto. O estável é uma pessoa que é mais calma, né, entre aspas, ele tem um ritmo mais devagar, né, ele tem o próprio tempo, é uma pessoa que planeja muito. O estável é uma pessoa que não gosta de confusão no ambiente, aquele ambiente de muita gritaria. O conforme é aquela pessoa que está ali, gosta de seguir regras, são detalhistas, geralmente são pessoas críticas, né? Elas apontam o erro dali, da empresa, do ambiente. A gente até interpreta mal porque ela preza pela qualidade, um conforme.
Então ela vai apontar o que não está certo ali. É perfeccionista. O influente é aquela pessoa que se dá bem com todo mundo, quando chega no ambiente fala com todo mundo, é uma pessoa carismática, né? Se comunica bem. Então, na hora de apresentar alguma coisa, ele se sai muito bem, ele se expressa muito bem. Só que aí a questão de horário, por exemplo, ele às vezes tem um desafio, né? Horário, prazos. O dominante é uma pessoa que às vezes fala de forma grossa, é uma pessoa voltada para desafio, para alcançar resultado. Às vezes são um pouco mais racionais ou explosivos, né? Ele conversa, né? Mas na conversa parece que ele está gritando, mas ele está falando. Então, só nesse intuito, né? Para que você possa entender que cada um ele vai responder de alguma forma. Se eu viro para o dominante e eu passo um desafio, eu falo para ele, você não vai conseguir. Como ele é um dominante, ele vai bater no peito. Não, né? Eu vou conseguir. Se é em relação à venda, uma rota que ninguém fez, pois é. Aí, ó, o Denício já se identificou. Então, assim, o dominante é bom, ele lidera, né? Só que tem algumas coisas, né? Essa coisa de ele você perceber como você, né, fala e o que pode chegar para a pessoa, né? A sua comunicação, como vai chegar para as pessoas, né? Às vezes pode ser rude, grosseiro, isso na percepção dos outros, né? Mas na verdade você está se expressando, por exemplo. Então, quando a gente começa a entender de pessoas, a gente vai ter uma abordagem específica para elas. E aí a gente vai poder mediar, ainda mais como líder, né? Então isso acaba aproximando as pessoas. Eu falei um pouquinho aqui só para que vocês entendam em relação a isso, tá? Que eu estou falando de autogestão. Então, primeiramente a gente tem que fazer essa autogestão para depois fazer essa gestão das outras pessoas. Então, assim, além desse ambiente controlado, que vai gerar uma contaminação de confiança positiva e de harmonia, você vai contaminar as outras pessoas e esse ambiente vai contaminar as pessoas que estão ali. Então, isso vai poder gerar uma harmonia e vai gerar criatividade, pessoas comprometidas e realizadora. Então, olha o quanto de benefício isso pode gerar em uma empresa, em um ambiente de trabalho e também no dia a dia, numa família ali. Eu não estou dizendo também que ser autocontrolado é perder a sua personalidade. Eu não estou falando isso, o ser autocontrolado. Você não vai perder a sua personalidade. De jeito nenhum. Eu sempre falo, na verdade, a forma de dizer as coisas é o que é mais importante. Tem um conteúdo e tem a forma de falar. Isso pode também contaminar o conteúdo. A minha forma de falar pode contaminar o conteúdo que eu quero transmitir. Então, o conteúdo é fundamental. Você tem que passar, né, esse conteúdo. Mas prestar atenção à forma como você vai passar. Como eu falei, existe perfis, né? A mesma coisa que você falar, cada um desses perfis vão perceber de uma forma diferente, né? Na época da guerra, guerra americana, houve um estudo, né, de um teórico em relação a isso, porque baseado em uma ordem, 4 tipos de pessoas seguiu a ordem de forma diferente, e eles foram estudar nessa época da guerra por que isso acontecia. Eles chegaram à conclusão desses 4 perfis. É bem interessante a gente se aprofundar, né? A gente que lida com pessoas
perceber essa questão de perfis. Então, o autocontrole, ele permite passar o conteúdo de uma forma que você seja ouvido melhor pelas pessoas, você não levanta a voz na hora errada e você não coloca uma coisa que ofende uma pessoa. Luz, seja bem-vinda. E você também não humilha aquela pessoa. Então, as suas ideias e a sua forma de conduzir vão ser mais aceita se você, se você tiver essa autoconsciência e se souber colocar as coisas de forma clara. Então, além disso, o autocontrole é fundamental em ambientes competitivos, seja um ambiente de empresa ou seja no ambiente de família, seja entre amigos também. Seja você um empreendedor, é fundamental ter a cabeça fria para perceber os cenários em permanente mudança, e manter a cabeça fria não é não ter emoções. Não porque eu sou frio, não é isso. Você manter essa questão das emoções, parece que não tem emoções se você mantém o controle, mas eu sou muito partidário na questão de você sempre você vai mostrar suas emoções, mas você vai ter o momento de você ter o controle e vai ter o momento de uma expressão, que você pode direcionar de uma forma mais adequada. É a forma como você vai colocar as coisas sem perder as emoções, sem perder também a cabeça, rapidamente. E aí, porque tudo isso vai exigir uma reflexão. O mínimo que seja, é preciso uma reflexão em relação a isso. Então, baseado nisso, é muito importante esse autocontrole, esse direcionamento. Você não vai ser uma pessoa fria, uma pessoa fria. Você vai o quê? Aliviar, vai ter a cabeça fria para poder pensar na melhor solução e poder, de fato, ter um melhor direcionamento para a situação. E aí vem o outro aspecto muito importante, que é a motivação. É um outro aspecto da autogestão. Uma pessoa que domina os seus gatilhos mentais e emocionais sabe como dosar essa motivação e usar, de forma importante, essa motivação a favor e não contra ela. O terceiro aspecto, o terceiro componente dessa noite em relação à inteligência emocional é a empatia. O trabalho de um líder é manter a sua equipe motivada. E para isso é preciso perceber que as pessoas sentem como isso, em relação a encontrar esses gatilhos que vão acabar inspirando essas pessoas a superarem os desafios ali encontrados naquele momento. Essas características que o líder precisa ter é incentivo à superação. Então, esse incentivo é fundamental nessa parte de um líder, ajudar pessoas a superarem os seus desafios. Não só as suas limitações, mas também sempre buscarem crescer. Então, não só em relação à limitação, mas também a pessoa crescer, buscar melhorias, tudo isso faz parte desse processo.
Você tem que encontrar o que mexe com o coração da pessoa ou das pessoas. Algumas pessoas, o inovar mexe com o coração dessa pessoa. É necessário transformar esse ambiente. O ambiente emocionante, né? Eu vou chamar aqui de ambiente emocionante. É o ambiente das boas decisões, ambiente de pessoas olhando para cima e para frente, ou seja, mais positivas. É contagiante para o lado positivo ter domínio próprio, Denilson. Isso é fundamental. Então, assim, aí vem a empatia e a capacidade de entender as motivações das pessoas é um elemento importantíssimo. Isso retém, né? Isso retém os talentosos, as pessoas talentosas, né? Você ser um imã para essas pessoas que estão ao seu redor. Então, no momento que você tem empatia e a capacidade de entender as motivações das pessoas, isso faz com que você retenha a questão do talento e também você seja um imã para as pessoas ao seu redor. As pessoas que gostam de trabalhar com quem admiram, né? As pessoas gostam de trabalhar com as pessoas que admiram e gostam também de sentir que são admiradas. Então, esse ponto também é chave quando a gente lida com pessoas. Admiração. No ambiente profissional, isso é chamado também de salário ambiente. Não sei se, né, vocês já ouviram falar desse termo. Isso vale mais do que dinheiro, ou o quanto, né, dinheiro. O que ajuda a preservar no ambiente de trabalho, no dia a dia das pessoas próximas, e você também, né, muito mais focado em você e na equipe. Denilson está falando, eu estou buscando conhecimento para ser esse líder. Pois é, líder. Né? Já estou chamando você de líder, Denilson. Então, o autoconhecimento é fundamental. Né? Eu falei desse ponto dos perfis, né, comportamentais, é um grande ponto, e algumas referências também podem te ajudar bastante nesse processo, porque eu sei que não é fácil, né? Não é fácil lidar com pessoas, né? Eu atendo pessoas todos os dias, lido de todas as formas com pessoas, e é algo que é preciso ter um jogo de cintura, porque cada cabeça é o mundo. Existe uma forma, um histórico ali. E a gente não sabe muito bem, né, o histórico de cada um lá, o que está no íntimo. Né? Então é preciso a gente administrar bem. E como a gente vai administrar bem? Com muito autoconhecimento, se conhecendo, porque automaticamente você consegue conhecer o outro. Então, assim, a quarta forma, o quarto componente da inteligência emocional é a habilidade social. Mais do que educação, polidez e cordialidade, saber dizer as coisas na hora certa e direitas é fundamental. Olha que eu estou tocando nesse ponto algumas vezes. Você saber como falar na hora certa, da forma correta, isso abre um leque novo nessa comunicação e nessa atuação. Estamos falando de capacidade de conduzir as pessoas em direção em que você quer que elas vão, né? Então, no momento que você consegue mediar na comunicação, você conduz essas pessoas para onde você quer que elas cheguem. Pode ser no sentido de lutarem na conquista de um negócio, né? Elas serem mais produtivas ali no ambiente de trabalho, elas se mobilizarem em fazer um lançamento, em contribuir mais naquele ambiente, né? Ser mais proativa. Então tudo isso também, né, vai
perpassar por essa comunicação. Então, por exemplo, outra forma de chamar essa mágica é a capacidade de persuasão. A persuasão é a combinação perfeita de autoconsciência, autogestão e empatia. E aí eu pergunto para você que está assistindo essa live, você que vai assistir esse vídeo no YouTube, qual é a sua capacidade de persuasão? Como tem sido isso para você hoje? Você já pensou nisso? Qual é a capacidade que você tem de convencer as pessoas daquilo que você quer? Isso é um ponto também crucial para quem é líder, né? E mais ainda, como eu falei, é preciso você ser líder de você mesmo para poder liderar as outras pessoas. Se você não é líder de você mesmo, você não vai conseguir ser líder das outras pessoas. E aí eu trago um exemplo baseado nisso. O exemplo é uma criança se joga no chão em uma loja de brinquedo e ela faz isso no intuito de convencer os pais a comprar o brinquedo para ela. Isso não é a forma mais inteligente para fazer, né, o que a criança está fazendo em fazer isso, em convencer os pais para comprar aquele brinquedo. Nesse ponto aí, só irrita os pais. Então, no mundo afora, na vida afora, essas crianças vão acabar desenvolvendo uma capacidade de convencimento, porque a vida inteira nós somos desafiados a saber, a vender as coisas, ou seja, entre aspas, né, as coisas. O que adianta ter uma grande ideia? Preste atenção o que eu vou colocar aqui. O que adianta você ter uma grande ideia se você não souber apresentá-la? O que adianta eu ter um grande produto e não saber vender esse produto? O que adianta eu estar na posição de líder se eu não estou conseguindo liderar? Se for preciso rever, né, formas de fazer isso, que faça, né? Que seja feito isso. Então, a capacidade de persuasão talvez seja uma das armas mais importantes que a gente tem nesse vasto mundo hoje. Seja mundo profissional ou seja do dia a dia. Mais do que o conteúdo, como eu já disse antes, né, o importante é a forma de colocar as coisas, as palavras. Tudo pode ser dito desde que seja de maneira correta, levando em consideração, né, a percepção de cada pessoa. Então eu falei bastante nisso hoje nessa live, né, sobre isso, porque para mim, porque eu estou batendo bem nessa tecla, porque para mim fez uma diferença muito grande, eu digo até incrível. Eu aprendi muito na vida baseado, né, nesse ponto. Então eu vou trazer um exemplo aqui, né? Tem pessoas que querem impor muito as vontades delas, e a imposição é muito ruim, porque você não consegue respeito, e respeito não se põe, respeito se conquista. Você só vai conquistar respeito se essas pessoas que você está falando se sentirem ouvidas. Se elas ouvirem o que você está falando. Elas só vão te ouvir se você souber falar e souber persuadi-las.
Essa habilidade, né, gera receptividade para a mensagem que você vai querer transmitir, e aí você vai conseguir passá-la de uma forma correta. Então, esse último ponto aqui, eu fecho, né, esse conteúdo de hoje, justamente que a imposição é ruim. Tem gente que vai querer impor respeito, uma série de coisas, só que confiança, só que tem certos pontos, como um bom líder, você vai conquistar. Tem uma frase que eu também, dentro dessa caminhada, né, faz sentido para mim, né? Palavras convencem, exemplo arrasta. Então, o bom líder, né, tem ele vai conduzir uma multidão pelo exemplo. Ele pode até, né, falar, convencer uma série de coisas falando, né, verbalmente, mas se os atos que ele tem não for de acordo, ele não vai ter essa admiração, esse respeito. Então são pontos muito importantes aqui, tá? Eu espero que tenha feito sentido para vocês que estão assistindo a live, esse conteúdo. Inteligência emocional é fundamental, ainda mais a gente lidando com pessoas. É preciso a gente saber, como eu falei até então, né, bati nesse ponto, saber falar e saber transmitir esse conteúdo para que chegue, né, para que essas pessoas te escutem e você ganhe, né, esse respeito e crie um ambiente mais harmônico para esse trabalho, né, esse ambiente de trabalho, seja na vida pessoal. Então, eu espero, né, que realmente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar no direct, no privado, ou deixar seus comentários aqui. Toda quinta-feira eu trago assuntos do coach, psicologia, né, e inteligência emocional, principalmente, para que a gente possa abrir a visão para esse ponto que é tão importante. Isso pode aumentar uma produtividade de funcionários ou pode detonar, né? O poder, né, tá nas suas mãos. E dia de quarta-feira, né, toda quarta-feira eu trago filmes, né, para a gente discutir na visão da psicologia, através da vida do personagem, toda a história, né, toda quarta-feira, trocando aprendizados. E dia de segunda-feira, às 20h47, eu tenho um quadro que fala sobre ansiedade e depressão. Hoje, na clínica que eu atendo as pessoas, 90 a 95% das pessoas estão com sintomas de ansiedade e depressão. Então, depois da pandemia, houve um pico, né, e muita gente não está sabendo lidar, e isso é muito importante, né, seja em casa, né, as pessoas estão pensando no futuro de uma forma negativa, pensando o pior vai acontecer, enfim, né, e isso, com a orientação, isso vai sendo amenizado. Então a minha proposta é orientar essas pessoas, né, que seja procurar um psicólogo, seja às vezes a questão de um psiquiatra, porque às vezes precisa de um medicamento. O que é depressão? Depressão é uma insuficiência de substância como a serotonina. Então tem casos que a pessoa nem sai de casa, nem do quarto. Então nesse ponto é importante tomar, né, um remédio para que a pessoa volte à rotina, e a partir daí ela, né, se for o caso de procurar um psicólogo, ela faça isso. Então o Denis está falando, né, gostei do conteúdo do filme, bacana. Então, né, compartilhe esse conteúdo aí, né. Eu falo sempre em crescer e contribuir, né. Eu abri esse canal aqui
justamente para contribuir e que vocês possam também contribuir com a visão de vocês, tá? O Denilson, gratidão, e a todos nesse dia de hoje, que essa semana seja sempre abençoada, né? Abençoada no trabalho, em casa, com a família, e que o conhecimento, que o autoconhecimento seja libertador, que a gente possa tomar melhores decisões no nosso dia a dia, que isso gere sempre coisas boas, né? Que a gente se torne uma pessoa cada vez melhor, tá? Forte abraço, gratidão, tchau, tchau, gente.